E aí pessoal, Libertário03 aqui, meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é o canal Alça Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. E, bom, o título do vídeo de hoje é basicamente um clickbait. Não, eu não sou um monarquista, como eu disse na introdução, eu sou um austro-libertário, ou seja, essencialmente um anarquista. Então eu estou sendo honesto com vocês, caso você seja um monarquista e tenha clicado no vídeo pelo título do vídeo, peço que você fique até o final do vídeo, ouça os argumentos, veja se você concorda, se você discorda. Se você discordar, a caixa dos comentários é livre para comentar. Pode fazer um vídeo, dependendo da sua resposta, eu posso até fazer um vídeo em cima disso. E continuar o debate, que é sempre bom. A proposta aqui é debater ideias. Então vamos debater ideias, não atacar pessoas. Bom, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é basicamente a data de hoje, né? Dia 15 de novembro de 1889 aconteceu a maior tragédia da história desse puteiro que chamam de nação, que é chamado de Brasil, que foi quando basicamente a democracia foi instalada no Brasil, e onde quer que haja democracia, a bárbara é só questão de tempo, basicamente. Então, eu já começo meio que fazendo esse vídeo um ponto que provavelmente muitos monarquistas vão concordar, mas, como eu disse, a ideia é atacar também a ideia de um governo de propriedade privada, que é o governo da monarquia. Bom, antes de entrar nos pormenores aqui do argumento que eu quero trazer, aquele ritual de sempre, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque senão o YouTube não vai te entregar o vídeo. Checa os links aqui na descrição, tem todas as redes sociais do canal. Eu tô no Getter agora também, a rede social nova lá, que o Xandão Cabeça de Piroca mandou prender o cara aqui no aeroporto. Então, já que o Xandão Cabeça de Piroca não gosta dessa rede social, eu gosto dessa rede social, porque tudo que ele não gosta, eu gosto, tudo que ele gosta, eu não gosto. Então, a gente é uma antítese, basicamente. Eu sou uma oposição a esse ditador maluco. Então, tô também por lá. Eventualmente eu produzi alguns conteúdos exclusivos pra lá. Eu não sei se pode fazer vídeo ainda, tô vendo a rede lá como é que funciona. Mas enfim, sigam lá. Aqui tem também Instagram, Parler, Patrabook e tudo mais. Telegram, caso você queira entrar pra trocar uma ideia. E caso você queira apoiar o trampo, aqui tem também a carteira de Bitcoin, pra você fazer alguma doação aí, caso você queira. Mas se não puder, só faz aquele protocolo. Like, inscrição e sininho já ajuda demais. Enfim, sem mais enrolações, o que eu quero entrar aqui vou fazer um vídeo similar ao formato que eu fiz do vídeo sobre inflação, trazendo os argumentos misesianos para o debate. Aqui eu quero fazer trazendo os argumentos hopianos para o debate, acerca da natureza da democracia e da natureza da monarquia, basicamente. Então eu não vou fazer exatamente uma leitura comentada, porque senão esse vídeo ficaria muito longo e eu não quero que ele fique. Eu vou comentar alguns pontos dos argumentos hopianos acerca da questão da propriedade privada do governo versus a propriedade pública do governo, ou seja, da monarquia versus a democracia. As partes que eu vou usar é basicamente o capítulo 2 e 3, que começa na página 75 do livro Democracia e o Deus que Falhou. De novo, o livro Democracia e o Deus que Falhou é o livro mais importante de ciência política escrito nesse século. Ele foi escrito em 2001. Então eu recomendo todo mundo a ler esse livro. Eu vou deixar o link dele aqui na Amazon para compra. Mas se você não quiser também, você pode simplesmente baixar ele na internet. No Instituto Rothbard, por exemplo, tem. E eles não se importam que você baixe o livro sem comprar deles, porque, bom, libertários cagam para propriedade intelectual, basicamente. Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui. Eu vou fazer uma leitura aqui abrindo o começo do capítulo. Então, basicamente, capítulo 2, aqui palavras do Hope, não mais minhas. Sobre a monarquia, a democracia e a ideia de ordem natural. Teoria: o contraste entre a economia da propriedade privada governamental e a economia da propriedade pública governamental. Aí o Hope ele dá aqui uma definição do que é o governo, ele estabelece os termos que ele está querendo dizer, basicamente. O que é o governo para Hans Hermann Hoppe e para os libertários, basicamente. O governo é um monopolista territorial da compulsão, uma agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade, uma agência que se dedica à exploração, sob a forma de expropriação, tributação e regulação dos donos de propriedade privada. Ou seja, basicamente uma organização criminosa. Seguindo palavras do Hope. Pressupondo-se que não mais que o interesse próprio dos agentes governamentais, deve-se esperar que todos os governos façam uso desse monopólio e apresentem uma tendência a praticarem uma exploração cada vez maior. Alguns comentários aqui acerca dessa parte. Basicamente, o Hope, eu não vou trazer isso tanto aqui, tem mais no livro, mas vocês podem verificar se vocês forem ler o capítulo. Ele traz, mais no capítulo 3, não tanto no 2,
dados basicamente do quanto de imposto era cobrado na Idade Média, onde era o auge das monarquias, versus o quanto de imposto é cobrado. Bom, dificilmente um rei conseguia expropriar mais do que 8% da produção do reino dele, basicamente, do estado que ele governava. Bom, aqui no Brasil a gente é basicamente um bando de trouxa otário que trabalha até o final de agosto, mais ou menos. Final de agosto, só para poder pagar imposto. Então, se a gente fatiar o ano em 12 meses, como é padrão, vamos colocar aqui, vamos arredondar para 360 dias. Você teria que trabalhar 8% disso, daria 3,36 dias mais ou menos. 36, uns 34 dias. Então, se a gente vivesse, vamos colocar assim, hipoteticamente, numa monarquia aos moldes medieval, a gente trabalha 36 dias para sustentar o vagabundo do rei. Agora, quando a gente vive numa democracia representativa, liberal, essa praga que foi proclamada no nosso país em 15 de novembro de 1889, e hoje não há nada a se comemorar, não é aniversário, é basicamente um velório hoje, o clima tem que ser esse. Seria basicamente, de novo, fazendo a mesma conta, arredondando para 365 dias, mais ou menos 60%, então aí é só matemática, 36, 72, 108, vezes 2, são 216 dias que você trabalha, mais ou menos, aqui fazendo uma conta de padeiro meio burro aqui. Então, democracia, você trabalha 216 dias para sustentar o vagabundo do presidente e a corja de vagabundos dele, que servem ele. Uma monarquia, você trabalha mais ou menos 36 dias, um pouquinho menos, uns 34, para sustentar o rei e a corja de vagabundo dele. A diferença é brutal, né? Então, vamos seguir aqui. Palavras do Hope agora. O que caracteriza a propriedade privada governamental é o fato de que os recursos expropriados e o privilégio monopolístico da expropriação futura são propriedades individual. Comentários meus agora. O que o Hope está querendo dizer aqui, basicamente? Que, ao contrário do que é o governo de propriedade pública, que ele vai explicar mais pra frente, basicamente aquele direito é do rei. É o rei que pega o dinheiro e o rei usa o dinheiro. Seguindo palavras do Hope. Os recursos confiscados são adicionados à propriedade privada do governante e tratados como se fossem uma parte dessa propriedade. E o privilégio monopolístico de expropriação futura é acrescentado a essa propriedade como se fosse um título, conduzindo assim ao aumento imediato no seu valor presente, capitalização do lucro de monopólio. Ou seja, basicamente, é aquela velha desculpa, tipo assim, esse cara é nobre, por que esse cara é nobre? Não interessa, ele só é nobre, então ele pode roubar você e ele vai passar pro filho dele, e o filho vai passar pro filho, e o filho vai passar pro filho do filho do filho, e assim, bom, basicamente que é uma monarquia, basicamente. É um bando de gente que se acha superior a você e se acha no direito de roubar você, basicamente. Seguindo palavras do Hope. Mais importante ainda, na condição de dono privado da propriedade governamental, o governante tem o direito de passar todos esses bens pessoais para o seu herdeiro, o que eu acabei de comentar, seguindo palavras do Hope. Ele pode vender, alugar ou ceder uma parte ou a totalidade de sua propriedade privilegiada e embolsar privadamente as receitas decorrentes da sua venda de seu aluguel. E ele pode empregar ou despedir pessoalmente qualquer administrador e funcionário da sua propriedade. Bom, em tese, um presidente ele pode fazer isso numa democracia, basicamente, mas eles tendem a não fazer isso porque é um pouco mais complexo o ritual para se fazer. O que seria basicamente um administrador? Seria, sei lá, um ministro, comparando aqui. O Bolsonaro na prática hoje, que é o idiota no poder, ele pode mandar qualquer outro idiota no poder que ele colocou. Por exemplo, vamos pegar um dos maiores idiotas no poder do Brasil, Paulo Guedes. Ele pode pegar e mandar ele embora, pegar e mandar um imposto Ipiranga e contratar um idiota ainda mais burro que o imposto Ipiranga. O que eu acho que para ser mais burro que o Paulo Guedes teria que ser só se ele contratasse, sei lá, Eu só consigo pensar em 3 candidatos. O Samidana, Quem mais aqui? O Ciro Gomes ou talvez algum dos economistas da Unicamp. Pode ser qualquer um. Joga, sei lá, tirando palitinho lá pra ver qual que vai ser igualmente burro, basicamente. Com exceção do professor Biratã Jorge Olho. Eu nem sei se ele dá aula mais e o professor Fábio Barbieri. Também não sei se ele dá aula lá ainda, mas acho que o Fábio Barbieri ainda tá lá. Enfim, tirando esses dois, o resto é manta, basicamente. Então, assim, ele poderia basicamente demitir, mas alguns cargos em específico tem um certo trâmite. Por exemplo, ele não pode mandar embora um ministro do Supremo, porque para mandar um ministro do Supremo tem toda aquela punhetação de o ministro do Supremo tem que ser julgado pelos caras que ele julga.
E aí os caras que vão ser julgados caso cometam crime, bom, praticamente todo político comete crime, só ser político já é um crime. Eles vão ter que julgar e fica toda aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém, basicamente. Então, não é tão fácil assim para um presidente demitir um funcionário dele, já para um rei é muito mais fácil, porque, bom, ele é o rei, ele manda na porra toda, basicamente, o Estado é ele. Então, não discorda, basicamente. Então, seguindo aqui com palavras do Hope. Em contraste, na propriedade pública governamental, o controlador do aparato governamental está nas mãos de um administrador ou zelador. O zelador pode usar o aparato governamental para sua vantagem pessoal, mas este não lhe pertence. Ele não pode vender os recursos governamentais e embolsar privadamente as receitas. Aqui eu presumo que o Hope esteja falando isso num contexto que, bom, o Hope é um alemão, né? E na Alemanha talvez os índices de corrupção não sejam muito altos, mas caro Hope, caso você veja esse vídeo algum dia, não sei. Sim, aqui no Brasil literalmente os caras fazem isso. Tipo assim, eles vendem bagulho do governo pra comprar qualquer coisa, sei lá, jatinho, comer puta, qualquer coisa do tipo. Então, bom, talvez num contexto europeu ou americano isso não seja tão comum, mas aqui no Brasil, bom, basicamente político, sei lá, pegando o exemplo do grande evento de 2020, vocês sabem o que é, né? O que aconteceu aí, aquela coisa. Teve político que vendeu os bagulho dele, basicamente, os bagulho do governo, a verba que o Bolsonaro deu pra ele, e embolsou pra, tipo assim, pra comprar respirador pra pessoa não morrer, por causa daquele grande evento de 2020. E aí o cara pegou e embolsou o dinheiro. Como diria aquele famoso filme, This is Brazil. Enfim, seguindo. Ele possui o uso atual dos recursos governamentais, mas não o valor do capital. Além disso, ao passo de que a entrada na posição de proprietário privado do governo encontra-se limitada pelos critérios pessoais de seu dono. A entrada na posição de zelador governamental está aberta a todos. Basicamente, aqui o Hope está falando da ideia de sufrágio universal. Uma das maiores tragédias também que aconteceu. Eu sou contra o sufrágio, basicamente, seja de homem, mulher, não definido, enfim, não importa. Você acha que você não é homem nem mulher, você também não deveria votar. Se você é homem, você não deveria votar. Se é mulher, você não deveria votar. A democracia tem que ser abolida, basicamente. Qualquer indivíduo, em princípio, pode se tornar seu administrador do governo. Ou seja, basicamente, qualquer imbecil literalmente pode ascender ao poder. Então, tipo, a gente pode ter o imbecil Getúlio Vargas, a imbecil Dilma Rousseff, o imbecil Bolsonaro, o imbecil Mor Lula. Enfim, é quase que o pré-requisito para você ser um governante numa democracia é você ser um completo retardado mental. Se você for um completo retardado mental, você consegue ser qualquer coisa numa democracia. É como se a sociedade ela se reunisse para um ritual de emburrecimento coletivo, de apertar um botão numa máquina mágica que as pessoas acham que vai mudar alguma coisa. E o resultado disso é basicamente as pessoas ficando cada vez mais burras, discutindo por coisas cada vez mais idiotas e ficando basicamente presas numa escravidão ideológica que é o que é a democracia. Então, seguindo aqui com as palavras do Hope. A partir desses pressupostos centrais, ou seja, basicamente o que ele explicou ali, seguindo. Dois prognósticos teóricos interrelacionados podem ser deduzidos. O proprietário privado do governo tende a possuir um horizonte de planejamento sistematicamente mais longo, isto é, o seu grau de preferência temporal será menor. Vamos lá, vou explicar esse conceito de preferência temporal que o Hopper não explica aqui, porque ele já explicou anteriormente no capítulo 1. Ou explica mais pra frente, eu não lembro agora a ordem. O que é basicamente o conceito de preferência temporal? O que o Hope está fazendo aqui, e por sinal é um insight brilhante dele. O conceito de preferência temporal é basicamente o quanto de dinheiro você está disposto a poupar agora para poder gastar no futuro. Uma pessoa, por exemplo, que ela tende a poupar muitos recursos para o futuro, ela tem uma alta preferência temporal, ou seja, o valor do dinheiro dela está mais voltado para o futuro do que para o presente. Uma vez que o oposto é uma pessoa que tende a gastar muito, uma pessoa pródiga. Ela gasta muito dinheiro, então o valor de preferência temporal dela é baixo, ou seja, ela quer consumir basicamente os recursos dela agora. Qual que é o insight brilhante que o Hope faz? Ele aplica isso a basicamente um sistema social de governo. E só dando esse pequeno parágrafo, seguimos aqui. Por conseguinte, o seu grau de exploração econômica tende a ser menor do que o de um zelador governamental. 2. Sujeitos a um maior grau de exploração, os governados também estarão comparativamente mais orientados para o presente, isto é, terão uma maior visão de curto prazo, sobre um sistema de propriedade pública governamental do que sobre um regime de propriedade privada governamental.
alguns comentários meus acerca dessa parte. O que o Hoppe está falando, basicamente? Que como a exploração no regime monárquico tende a ser menor e na democracia tende a ser maior, o resultado é que as pessoas tendem a, na democracia, ter uma preferência temporal mais curta, ou seja, mais orientada para o curto prazo, devido a diversos fatores, desde o medo constante de aumento de impostos, o que levaria você a ter que gastar mais do seu dinheiro, pois se você não gastar, basicamente o governo toma ele. Isso aqui é especialmente verdade no Brasil, caso alguém de fora esteja vendo, de Portugal, alguma coisa. Houve um episódio no Brasil em 1989, se eu não me engano, alguma coisa assim, não lembro o ano exato agora, que simplesmente, acho que foi em 1990, alguma coisa assim. Eu não lembro o ano exato agora, me fugiu na memória. Mas simplesmente o governo Collor, na época, basicamente ele praticou um assalto em massa a todas as pessoas que tinham conta corrente no país. Ele simplesmente roubou todo o dinheiro das pessoas. Então, mais um exemplo de como a democracia perturba a ordem, basicamente, disso. O que isso gera de consequência para a sociedade no longo prazo? Se a sociedade tende a gastar mais dinheiro no curto prazo, as taxas de juros tendem a ser maiores, pois, bom, basicamente os juros é o preço do dinheiro. Se há menos dinheiro, o preço do juros sobe, com consequência o preço do dinheiro sobe, que é medido em juros. O que acontece quando os juros estão mais altos? Bom, basicamente todos os fatores de produção daquela sociedade tendem a subir e ela se torna menos produtiva. O que é o oposto numa monarquia, já que como a preferência temporal das pessoas é mais longa, a tendência de poupar recursos é maior, o que abaixa a taxa de juros e leva a um maior desenvolvimento econômico. Um exemplo prático aqui da realidade. É só você comparar a economia de Liechtenstein, que é basicamente governada pelo príncipe Hans, o qual é um monarca, basicamente, e compara com o Brasil. Ah, mas Liechtenstein é muito menor do que o Brasil. Eu estou fazendo para você fazer uma comparação per capita, basicamente. Os dados de crescimento de Liechtenstein são basicamente absurdos, porque basicamente o governo ele não enche o saco. Aqui no Brasil, bom, se vacilar até para respirar aqui eu estou pagando imposto, já que agora o governo decidiu ter a brilhante ideia de taxar o sol, né? Vou fazer vídeo sobre isso na quarta-feira explicando. E só deixando claro, amanhã tem a parte 2 do vídeo de One Piece, que eu lancei a parte 1 no sábado. Então vamos lá, seguindo com as palavras do Hoppe. O proprietário privado do governo previsivelmente tentará maximizar a sua riqueza, isto é, o valor presente da sua propriedade e as suas receitas recorrentes. Ele não desejará aumentar o valor de seus rendimentos correntes à custa de uma queda mais do que proporcional no valor presente de seus ativos. E, visto que os atos de aquisição das receitas recorrentes invariavelmente engendram repercussões no valor presente dos ativos, refletindo o valor de todas as receitas futuras esperadas dos ativos e com descontos na taxa de preferência temporal, a propriedade privada, por sua própria natureza, conduz ao cálculo econômico, promovendo, em consequência, uma visão de longo prazo, orientada para o futuro. Basicamente, o Hoppe está explicando aqui o que eu expliquei anteriormente. No caso específico da propriedade privada governamental, isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio da expropriação por parte do governante, pois os atos de confisco, em função de sua natureza parasitária, recaem sobre atos anteriores de produção por parte dos governados. Onde nada foi anteriormente produzido, nada pode ser expropriado. Onde tudo é expropriado, toda a produção futura será basicamente suspensa. Ou seja, basicamente o que o Hoppe está explicando aqui é o interesse do monarca, assim como o interesse do presidente, é roubar as pessoas. Ele vive do roubo das pessoas igualmente o presidente. A diferença é que o monarca ele não vai roubar tanto assim, porque se ele roubar demais, as próximas gerações dele vão ser afetadas, inclusive ele, porque basicamente o Estado é ele, o governo é ele. Ele é o dono do governo. Então, se ele roubar demais, bom, basicamente ele fica sem nada para roubar depois, porque as pessoas param de conseguir ser produtivas. Seguindo com as palavras do Hoppe. Portanto, o proprietário privado do governo evitará tributar os seus súditos muito pesadamente a fim de impedir a redução de seus potenciais ganhos financeiros futuros na medida em que, por exemplo, o valor presente da sua propriedade sofra declínios reais. Ao invés disso, para manter ou até mesmo sustentar o valor de sua propriedade pessoal, ele sistematicamente coibirá suas políticas tributárias, pois quanto menor for o grau de tributação, mais produtivos serão os súditos, e quanto mais produtivos forem os governados, maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governante. Ele, naturalmente, usará o seu privilégio monopolístico. Ele não deixará de impor tributos. Ele, na condição de proprietário privado do governo, é de seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pujante, produtiva e próspera, porque isso também incrementaria, sem qualquer esforço de sua parte, as suas próprias riquezas e sua própria prosperidade. O grau de exploração, portanto, tende a ser baixo.
Basicamente é o Hope explicando esse conceito. Ou seja, voltando lá, por exemplo, do príncipe Hans de Liechtenstein, o governante de Liechtenstein. Não é porque ele é um cara bonzinho, benevolente, essas coisas. Não, é porque simplesmente se ele roubar as pessoas demais, ele fica pobre, basicamente. Então ele rouba só um pouquinho e deixa a sociedade viver mais livre, basicamente, enche o saco. Seguindo com as palavras do Hope. Ademais, a propriedade privada do governo implica a moderação e a visão de longo prazo, orientada para o futuro. Por uma outra razão, toda propriedade privada é, por definição, propriedade exclusiva. Aquele que possui uma propriedade tem o direito de excluir todos os outros no seu uso e do seu gozo, tendo a liberdade de escolher com quem, caso realmente o queira, ele está disposto a compartilhar a utilização dela. Normalmente, o proprietário de um estabelecimento privado incluirá sua família e excluirá todos os outros, com exceção de um convidado ou de um funcionário pago ou contratado. Somente a família real ou reinante e, em menor medida, os seus amigos, os seus funcionários e os seus parceiros de negócio desfrutam o uso das receitas fiscais e pode levar uma vida parasitária. Em decorrência dessas restrições à entrada no governo e da condição de exclusividade para o governante e a sua família, a propriedade privada do governo estimula o desenvolvimento de uma nítida consciência de classe nos governados, promovendo oposição e resistência a qualquer expansão do poder governamental de tributar. Existe uma distinção clara entre os poucos governantes e os muitos governados. Há pouco ou nenhum risco ou possibilidade de uma pessoa movimentar-se de uma classe para outra. Em função dessa barreira quase intransponível à mobilidade para cima, é reforçada a solidariedade entre os governados. Isto é, sua mútua identificação como vítimas reais ou potenciais de violações governamentais dos direitos de propriedade. E o risco da classe dominante perder a sua legitimidade em consequência de um aumento da tributação é assim reforçado. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer aqui? Vamos pegar um exemplo aqui do nosso universo real. É muito mais difícil um plebeu basicamente virar um rei ou entrar na realeza. Teve aquela mina feminazi chata pra caralho que casou com um dos príncipes lá da Inglaterra e afastou o cara da coroa, basicamente. Então, poucos exemplos tem. Geralmente os nobres casam entre os nobres e se perpetuam o sangue real, vamos colocar assim. Enfim, seguindo palavras do Hope. Em nítido contraste, o zelador de um governo de propriedade pública tenderá a maximizar não a riqueza total do governo, valores do capital e receitas correntes, mas sim as receitas correntes, independentemente e à custa dos valores do capital. Na verdade, mesmo que quisesse agir de maneira diferente, ele não poderia fazê-lo, pois sendo propriedade pública, os recursos do governo não são passíveis de serem vendidos, e sem os preços de mercado, o cálculo econômico é impossível. Isso aqui, basicamente, se vocês quiserem entender melhor a questão do cálculo econômico sobre o socialismo, eu vou deixar o link do livro do Mises, o Cálculo Econômico numa Comunidade Socialista. Eu pretendo trazer uma leitura comentada também desse livro futuramente no canal, mas por hora eu vou deixar só o link dele. Que ele explicando basicamente esse argumento. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Já está longo, na verdade. Enfim, seguindo aqui que eu já vou caminhar para o final. Assim, deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital. Ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade governamental, como faz um proprietário privado do governo, um presidente, o zelador temporário do governo, usará aos máximos os recursos governamentais o mais rapidamente possível, pois se ele não os consumir agora, ele pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los. Em particular, um zelador, ao contrário do proprietário privado do governo, não tem interesse em não estragar o seu país, porque ele não incrementará as suas apropriações se a vantagem de uma política de moderação e, consequente, o maior valor do capital da propriedade governamental não pode ser colhida privadamente, enquanto a vantagem de uma política oposta de impostos mais altos, maiores rendimentos correntes, pode então ser obtida. Para um presidente, ao contrário de um proprietário privado do governo, a moderação exige apenas desvantagens. Seguindo aqui palavras do Hope. Além disso, com a propriedade pública governamental, qualquer pessoa, em princípio, pode tornar-se membro da classe governante ou até mesmo seu chefe supremo. A distinção entre governantes e governados fica embaçada e a consciência de classe dos governados perde a sua nitidez. Surge ainda a ilusão de que tal distinção não existe mais. Emerge a ideia de que com a existência de um governo democrático, ninguém é governado por ninguém, de que todos governam a si mesmos. Essa é uma das maiores mentiras da democracia. Mas enfim, seguindo, palavras do Hope. Portanto, a resistência do público contra o governo é sistematicamente enfraquecida. Embora a expropriação e a tributação tenham se mostrado claramente opressivas e maléficas para o público no passado, elas agora parecem muito menos, sendo a humanidade o que ela é,
pois qualquer um pode livremente adentrar as fileiras daqueles que estão recebendo os frutos dessa expoliação. Em decorrência disso, a exploração aumentará, seja escancaradamente na forma de maiores impostos, seja discretamente na forma de mais criação de moeda governamental e de mais regulações legislativas. Do mesmo modo, o número de empregados governamentais, servidores públicos, os parasitas que vivem de roubo, palavras minhas, 5 palavras do Hope, em comparação com o número de funcionários privados, tenderá a aumentar bastante, atraindo e promovendo pessoas com elevado grau de preferência temporal e com orientação para o presente, com visão limitada de curto prazo. Ponto 2 aqui do Hope. Em contraste com o direito de autodefesa na eventualidade de um atentado criminoso, a vítima das violações governamentais dos direitos de propriedade privada não pode legitimamente defender-se de tais violações. Alguns comentários meus aqui. O Alan dos Santos ele não pode se defender das violações que o Xandão Cabeça de Piroca tem feito com ele. A Sarah Winter não pode se defender das violações que o Xandão Cabeça de Piroca fez com ele. O Oswaldo Eustáquio está aleijado e não pode se defender, e agora nunca mais poderá, das violações feitas contra ele pelo Xandão Cabeça de Piroca. Ou seja, basicamente é o que o Hope está falando aqui. O cara que é roubado pela democracia, ou seja, eu, você, ele não consegue se defender. Ou seja, tanto pela democracia quanto pela monarquia. Ele não tem o direito de defesa do roubo praticado pelo Estado. Esse direito é tolhido dele. Seguindo aqui. A instituição de um imposto governamental sobre bens ou rendimentos viola os direitos de propriedade do produtor tanto quanto o roubo. Em ambos os casos, a oferta de bens do apropriador-produtor é diminuída contra sua vontade sem o seu consentimento. A moeda governamental, isto é, a criação de liquidez, não menos significa uma expropriação fraudulenta dos donos de propriedade do que as operações de uma gangue criminosa de falsificadores. O que o Hope está dizendo aqui? Basicamente, aquele meme famoso dele. Explique-me como imprimir moeda vai deixar a sociedade mais rica. É isso, basicamente. Ademais, as regulações do governo acerca do que um proprietário pode ou não fazer com a sua propriedade, para além da regra de que ninguém pode causar danos físicos à propriedade dos outros e que todas as trocas, comércio de uns com os outros devem ser voluntárias e contratuais, isso é basicamente a lei de propriedade privada. Ele está resumindo muito numa frase o que é a lei de propriedade privada, o que é a ética libertária, que a gente segue. Implica uma apropriação da propriedade de alguém, da mesma forma como fazem os atos de extorsão, de roubo ou de destruição. Mas a tributação, a criação de liquidez perpetrada pelo governo e as regulações governamentais, ao contrário de seus homólogos penais, são consideradas legítimas. E as vítimas da interferência do governo, ao contrário da vítima de um crime, não têm o direito à defesa física e à proteção de sua propriedade. Enfim, ele segue aqui com mais argumentos, mas eu já vou encerrar por aqui, só vou fazer algumas considerações finais acerca disso. O que basicamente o Hope está argumentando em toda essa parte do capítulo? Que o governo, como ele abre o capítulo dizendo aquela parte lá que eu falei do começo, do que é o governo na visão hopiana e basicamente na visão libertária. O que é o governo, basicamente? Ele é aquele que alega e pratica o monopólio do crime. O Rothbard define o governo dessa forma. Então, você pode imprimir moeda e sair pagando os outros com o dinheiro que você mesmo imprimiu na sua casa, compra uma impressora aí e sai rodando. Não, você não pode. O governo vai ver que aquela moeda é falsa e aí ele vai te prender. Mas quando o governo faz a exata mesma coisa, imprime trolha de dinheiro e entrega para as pessoas, aí é chamado de política monetária, política fiscal ou política de qualquer coisa que eles chamam. Agora, por exemplo, se você estabelece uma área e você fala, olha só, aqui para você viver nessa área você vai ter que me pagar 50% do que você deve a mim. Ah, por quê? Cala a boca, eu mando em você. Todo mundo vai olhar para esse indivíduo que falar isso e ele vai basicamente, as pessoas vão chegar num senso comum de falar, olha só, esse indivíduo perdeu a cabeça, ele está louco. Mas quando o governo faz a exata mesma coisa, o pessoal chama isso de democrático, chama isso de justo. E seja, aqui eu estou fazendo uma questão, seja uma monarquia ou seja uma democracia. A tendência, como o Hope aponta aqui, é que uma democracia ela seja menos, uma monarquia, ela seja menos danosa do que uma monarquia. Mas não quer dizer que ela não seja danosa. 8%, que é a média que ele traz aqui, que era os impostos, o máximo, né, de impostos, são 8% de roubo. Não quer dizer que 50% de roubo ou 8%, óbvio que 8% é desejável do que 50%, que é basicamente a realidade do Brasil. Só que a questão não é quantitativa acerca do quanto que o governo pode roubar de você ou não. A questão para os libertários é o governo não tem direito de roubar você em primeiro lugar. Nenhum indivíduo tem direito de roubar a propriedade de outro.
Essa é a premissa libertária, é a coisa mais básica do mundo, é a coisa que você aprende quando você é uma criança. Quando a sua mãe, o seu pai ou qualquer pessoa que tenha criado você enquanto indivíduo, ele vai ensinar para você a coisa mais básica de noção de civilidade, que é não roube a propriedade dos outros. Peça, consinta, brinque junto, basicamente. O que é o brinque junto do adulto? Trabalhe e coopere com os outros. É isso, basicamente. É você, tipo assim, você não consegue produzir pão. O que você faz? Você produz, sei lá, o que você produz, seja qual for a sua profissão, sei lá, médico, advogado, qualquer coisa do tipo, e você vai na padaria comprar pão, porque se você tivesse que produzir o seu pão que você vai comer todo dia, você ia morrer de fome, você não ia conseguir, sei lá, um advogado não ia conseguir se concentrar no processo dele, um médico não ia conseguir estudar novas técnicas de medicina para salvar mais vidas. Então o que as pessoas fazem, basicamente? A cooperação mútua entre indivíduos. Isso torna todo mundo marginalmente mais rico, porque você cria basicamente uma sociedade especializada em fornecer aquilo que determinados indivíduos são bons em fornecer, e eles vão ser pagos por isso. Isso é basicamente o capitalismo de livre mercado. Se você quer entender mais ou menos como isso funciona, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui o link na descrição. É um dos vídeos recentes aqui do canal. Mas enfim, espero que, caso seja um monarquista e ficou até aqui, eu agradeço você pela paciência, afinal esse vídeo vai ficar grande. Caso você discorde de alguma coisa, deixa o vídeo aí. De novo, perdão pelo clickbait, mas eu fui honesto no começo do vídeo, eu disse que era um clickbait, eu disse que eu ia criticar a monarquia também, embora trazendo argumentos roupianos, que você pode interpretar como, mas é melhor do que uma democracia. Sim, é melhor do que uma democracia. Se o Brasil voltasse a ser um império, esse país seria muito melhor do que... Ele com certeza estaria muito melhor na mão do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ou qualquer outro da família real que ainda estão vivos, descendentes dela, do que na mão do sociopata do Bolsonaro, ou do sociopata do Lula, ou do sociopata do Ciro. Isso, você tem que ser muito chapéu de alumínio, muito mongoloide para argumentar o contrário. E eu não vou argumentar o contrário. A questão é, não existe só essa dicotomia entre democracia e monarquia. Existe uma terceira opção e ela se chama libertarianismo. O que é o libertarianismo? É a radical ideia de que você tem que viver a sua vida em paz sem agredir os outros. É isso que nós libertários propomos. Enfim, encerrando por aqui, de novo, curta, comenta, compartilha, deixa o like, sininho, se inscreve. Comenta aí o que você achou do vídeo, checa os links aí na descrição, vão ter outros vídeos, links de livros e várias coisas. Mas enfim, esse vídeo ficou quilométrico, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.